Vamos lá. Saudações. O vídeo da madrugada. Bom, mais promessa é dívida. Eu fiquei de falar sobre o filme Metrópolis, é um filme de 1925, né? A pedido de um inscrito aqui do canal. Na verdade, assim, teve bastante gente me mandou coisas interessantes essa semana. Até me falaram, vieram me perguntar do Jack Parsons, né? O Rocket Man, né? O Homem Foguete, que sim, era um ocultista, e tem a ver com aquela coisa, aquela questão da cientologia e tudo mais. Eu não vou abordar isso hoje, mas eu achei interessante o que me foi colocado, e também sobre essa questão do Metrópolis. Mas o que que acontece? Às vezes, na vontade que a gente tem de entender o que está acontecendo, e uma vez que a gente já consegue identificar algumas coisas, alguns símbolos, alguma coisa assim, a gente tateando no escuro, né? A gente acaba fazendo uma salada das coisas e tem, assim, né, nessa tentativa de juntar os pontos, né? E aí, às vezes, a gente extrapola um pouco, ou as coisas, parece que alguma coisa faz sentido e outras não, enquanto outras não, né? Então, enfim, gostaria de começar dizendo assim, que o ideal é você tentar, sim, olha, o que eu não entendo, o que eu não sei, e muitas coisas que estão ali aparentes vão, assim, você guarda numa caixinha e deixa para o futuro, eventualmente aquilo liga e passa a fazer sentido, né? Então, assim, eu vou dar um resumo primeiro do vídeo, do filme. O filme é em preto e branco, mudo, né? E tem 2 horas e tralalá, 2 horas e meia. Então, tem no YouTube, né? Aqui, eu já tinha no computador, eu já tinha assistido no passado, mas acho que não era essa versão de fato. Mas, enfim, eu tinha assistido alguma coisa. Mas era basicamente o que eu lembrava, a história era o que eu lembrava, enfim. Mas para evitar, para que você não tenha que assistir 2 horas e meia, ou enfim, mesmo que você encurte, né, o filme e coloque em 1 hora e pouco, ainda assim, assim, colocando em velocidade 2, né, se você conseguir ler e acompanhar, ainda assim é bastante tempo, né? Então, vamos lá. O filme, ele comenta, né, ele trata da história, né, de uma metrópolis, né, uma cidade gigantesca, futurística, né, então tem várias camadas nessa cidade, né, com arranha-céus imensos, enormes assim, né, com muito trânsito, muita gente se locomovendo para cá e para lá. E no topo dessa metrópole vive uma elite riquíssima e que vive uma vida paradisíaca, né? Livre de problemas. E enquanto que na parte baixa da cidade fica a cidade dos trabalhadores, onde trabalham no maquinário dessa metrópolis, é um enorme maquinário, muita coisa, né? E esses trabalhadores, né, então é aqui que assim, em cima do trabalho desses trabalhadores que a metrópolis consegue funcionar, né? Então, a energia e tudo mais, os sistemas da metrópolis funcionam. Não dá para escapar dessa dicotomia entre que o filme estabelece entre elite, entre o empresariado e os trabalhadores, né? Simplesmente não dá. Tá lá, né? É explícito. Enfim, aí acontece que assim, num determinado momento, né, tem lá uma região que é para os filhos, né, os filhos dos empresários, que ainda, né, os filhos da elite, né, e dos patriarcas lá, e eles vivem uma vida sem preocupações, jogando esportes,
conhecendo mulheres e tudo assim, né, com contato com mulheres à disposição e tudo mais. Mas eles desconhecem da realidade dos trabalhadores de baixo, lá né, dessa cidade dos trabalhadores, eles desconhecem dessa realidade. E então, num determinado momento, aparece uma moça, né, que invade ali, né, esse lugar onde estão esses filhos. E aí e aí aparece a Maria, né, uma trabalhadora, trazendo várias crianças e ela aponta para aqueles pessoas lá, olha, esses são seus irmãos, suas irmãs. Isso toca o protagonista, né, da história, né, que é um dos filhos lá do patriarcado, lá da elite, e ele decide ir ver a realidade, né, dos trabalhadores, descendo lá, chegando lá. Ele vê um trabalhador morrendo, né, de cansaço, de exaustão, e aí ele olha para o maquinário e ele tem uma visão de que aquilo são humanos sendo sacrificados a Moloch, né? E aí ele fica muito impressionado com isso. E aí ele volta e fala, não, tenho que contar isso para o meu pai, né? E o nome da torre onde o pai dele fica se chama Nova Babilônia, né? E aí ele chega lá, fala pro pai, e aí o pai dele vira para um funcionário, por que meu filho que tá me contando isso e não você, né? Ah, pô, então né, tipo, olha, não era para isso ter acontecido e tudo mais. E, enfim, ele eventualmente o pai dele demite esse cara que vai passar a ajudar o tal do filho, que é o Freder. É o Freder e o pai é o Fredersen, né? É o John Fredersen e o filho é o Freder. Aí esse Freder, ele decide trocar, vai lá para a cidade dos trabalhadores, decide trocar as suas roupas com um dos trabalhadores e fala para o trabalhador, olha, vai lá e fica nesse endereço aqui e fica lá. E a hora que e eventualmente, aguarda, espera por mim, né? Calma que eu tô pulando uma coisa importante. Que é o momento em que ele vê a Maria num lugar específico lá. Ah, não. Acho que a ordem tá certa, é isso mesmo. Aí ele vai lá, ele tá lá trabalhando, ele vê um folheto, e aí ele vai para essa reunião dos trabalhadores, que se dá num lugar que tem umas cruzes atrás, né? E depois você fica sabendo que são catacumbas, né? De que já tem 2000 anos, né? Aquelas catacumbas, e são obviamente catacumbas cristãs, né? Mas o que ela fala lá não tem nada a ver com o cristianismo, ela fala de que um salvador, assim, que um mediador, ela não fala salvador, de um mediador, que vai aparecer eventualmente um mediador que leve os pleitos dos trabalhadores para a elite para ajudar a resolver aquela questão, porque eles são todos a mesma coisa, então eles são irmãos e irmãs, né? Então ela traz essa mensagem de paz e aí os trabalhadores falam, olha, tudo bem, a gente não vai fazer uma revolução porque você está falando que vai aparecer, você confia que vai aparecer esse mediador. E aí o Freder vira e fala assim, eu sou esse cara, obviamente eu sou esse cara, né? E aí ele vai e aparece lá, depois que todo mundo vai embora, ele aparece para Maria, e aí ela olha para ele e reconhece, né, que é um dos caras da elite, fala, pronto, chegou o mediador, esse é o mediador, né? E obviamente que ele está apaixonado por ela, eles vão lá, né, se dão uma bitoca lá. Daí nisso o pai dele, né, vai procurar a ajuda de um cientista, né, um cientista barra ocultista, que criou uma máquina, né, para substituir uma mulher, a mulher que ele amava, né, que os dois na verdade amavam. Eu já vou falar mais disso daqui a pouco na parte interpretativa, mas a ideia assim é que tinha essa mulher que esse cientista amava, e só que ela largou ele para ficar com o pai do Freder, né, o pai do protagonista. E aí ela morreu dando à luz ao Freder, né? E aí, mas enfim, aí ele criou essa máquina
né, para substituir a falecida, né, só que realizando as vontades dele. Daí o pai, eles veem, né, essa reunião dos trabalhadores, e aí o pai vira para esse cientista e fala assim, olha, pega essa moça aí e coloca a imagem dela nessa mulher aí, nessa criatura que você está criando aí, nessa máquina, nesse homem-máquina que você está criando, para que a gente para instigar os trabalhadores a fazerem uma revolução, porque aí eu posso usar da violência contra eles também, né? E aí eu consigo reprimir uma revolução, mas eu não posso fazer nada porque a revolução simplesmente não aconteceu. Aí o cara fala, né, o cientista, que é o Rottwang, ele vira e fala assim, não, tudo bem, vou fazer, né? E só que na verdade ele programa ela para destruir tudo. Ele quer ver tudo destruído e na verdade ele consegue raptar, né, a Maria, faz essa falsa Maria, só que ela obedece os comandos dele e não os do Fredersen, né? Daí essa Maria, ele deixa a verdadeira Maria aprisionada e a falsa Maria vai lá e começa a pregar a revolução para os trabalhadores, né, que não sabem que ela é uma mulher máquina, né, e na parte de cima da cidade ela começa a instigar, né, assim, os 7 pecados capitais na elite que está lá em cima, né? Então, e aí ela é identificada claramente com a besta do Apocalipse, e o filme ele fala disso abertamente, não é nada oculto, não está nada disso oculto no filme. O Freder, quando ele sobe, né, ele vai lá visitar o pai, e ele vê o pai com essa Maria, que ele pensa que é verdadeira, e ele cai de febre e passa a ter várias alucinações, e ele já tinha passado lá nas catacumbas por uma igreja cristã, né? E na igreja cristã ele ouve um monge falando do Apocalipse, né? E aí ele claramente identifica, né, tem uma identificação dessa falsa Maria com a mulher, com a meretriz que está no Apocalipse de João, né? Daí eles e aí, enfim, daí vai para o desenrolar do final do filme em que ela consegue instigar a revolução, e aí eles começam a destruir as máquinas, os trabalhadores começam a destruir as máquinas, só que nessa de destruir as máquinas eles acham que todo mundo saiu da cidade dos trabalhadores, mas as crianças ficaram para trás, as crianças e as cuidadoras ficaram para trás. E aí, mas enfim, a verdadeira Maria, ela é salva, né? Ela consegue se safar lá, se escapar lá da prisão em que ela se encontrava, e aí ela acaba se encontrando com o Freder, eles salvam as crianças, conseguem salvar as crianças, mas quando os trabalhadores se dão conta de que, puxa, morreram as crianças, estavam lá na sala de máquinas, eles decidem queimar quem instigou tudo isso, que é a Maria. Eles se deparam com a verdadeira Maria, ela sai correndo, só que aí eles conseguem se encontrar com... Aí no fim das contas eles... tá junto eles, ela acaba fugindo para parte daí de onde tá a elite, né? As cidades já tá toda sem luz, né, a essa altura, e eles chegam lá e ela se esconde, vai se esconder, e nisso, numa parte em que tem uma igreja, né? E aí, nessa que ela vai se esconder, em que ela se esconde assim, eles acabam achando a falsa Maria e colocam ela na fogueira, né? E ela vai para a fogueira sorrindo, né, e tudo mais. Eles, né, chamam ela de bruxa e tudo mais. E aí o Freder por um momento acha que é a verdadeira Maria, mas de repente todo mundo percebe que não, que era uma máquina, né? E aí vai para o confronto final porque o Rottwang começa a chamar a verdadeira Maria de Hel, que era a mulher que ele amava, que para quem ele tinha, assim, era para isso que ele tinha feito, né? Aquela máquina, né? A mulher máquina, né?
é a waifu, né? Então, era para isso que ele tinha feito a waifu lá, né? A Tecno Waifu. Mas só que aí ele pega a verdadeira e sai com ela, né? Num estado paranoico dele lá. E aí o Freder vai, confronta ele, né? E o Rottwang acaba morrendo, caindo, morrendo. E a Maria, e aí ele sai com a Maria e com o pai. E aí tá lá um momento em que tá o líder dos trabalhadores e tá o pai, né, do Freder lá, o John Fredersen, que é o líder lá da elite. E aí só que eles não conseguem um estender a mão pro outro, né? E aí vai lá o filho, né? A Maria vai lá e fala, olha, é só deixa. Aí ele vai lá e consegue fazer com que os dois se cumprimentem, né? E aí vem a moral, que é que o mediador entre a cabeça, né, e a mão é o coração. Ou seja, obviamente que a cabeça é a elite e a mão são os trabalhadores, precisa de alguém para mediar, que no caso é o filho do Fredersen, né? Então tá, vamos lá. Pronto, contei o filme, são 2 horas e meia de filme, então se ficou longo, eu lamento para vocês. O inscrito que falou para mim, né, que me perguntou, né, pediu a minha opinião, ele disse o seguinte, né, o final foi o que eu não gostei, porque a falsa Maria Robô acaba sendo morta pela população e a boa salva as crianças. O lema, a ligação entre mente e as mãos tem que ser o coração, eu tinha interpretado, né? Como sendo que para a mente ou a elite, né? Manipular o povo barra massas, barra mão, né? Precisa conquistar o seu coração através dos artistas que seduzem e hipnotizam as massas, as levando a fazer o que a elite deseja. Só que ao final, o filme coloca o mediador como filho do empresário mente que faz o elo entre o patrão e os empregados. Ele seria o coração e não a falsa Maria Robô. Isso parece, de algum modo, comprometer a minha análise. Então, e o que eu falei que volta para o início? Quando as coisas são assim, então, sim, se algo parece comprometer a sua análise, você faz o quê? Bom, a análise está comprometida, não, provavelmente não é exatamente isso. Tem alguma coisa que eu não sei, que eu não tô, que está me impedindo de seguir, né? Então você reserva. Se você vai passar isso para outra pessoa, você faz como? Olha, tem isso aqui, mas eu não consigo fazer essa parte aqui, não liga para mim. O que vocês acham? Né? Geralmente é assim que essa é a minha sugestão. Mas, então vamos lá. O que é assim, qual que é a parte mais óbvia? A parte mais óbvia é dessa análise, essa análise social, né? Entre a elite e as massas, né? E a massa de trabalhadores, e que, de alguma maneira, essas duas não estão conversando, né? E que elas precisam se integrar, elas precisam conversar, elas precisam chegar no meio termo, precisa haver uma mediação, e alguém tem que mediar isso, alguém tem que trazer isso em conjunto, certo? Antes de falar de questões de simbolismo e tudo mais, tem mais uma coisa que eu acho que é importante, que é assim, toda vez que se você vai analisar alguma coisa desse tipo e você quer ir atrás da parte, será que tem algum significado oculto, alguma coisa esotérica? Tem um vídeo aqui em português que eu vi que de uns poucos minutos, em que ele aponta as partes, a simbologia, a parte que ele identifica como ocultismo, mas a análise final não faz sentido, né? Então ele fala assim, isso é uma mensagem para a elite que através do transhumanismo e tudo mais, mas se você assiste o filme com cuidado, você vê que não é exatamente essa a imagem, assim, a mensagem que está sendo passada, né? Então, primeiro você tem que saber, você procura saber quem são os responsáveis pelo filme, né? Então, o Fritz Lang, ele era de família católica, né? O pai e a mãe católicos praticantes, né? E ele foi batizado na igreja católica, inclusive. Ele se identificava como algo como um ateu,
mas que via a importância da religião, principalmente na manutenção da moral, como base moral, como base de princípios guiadores da humanidade. Então era isso que ele via, né? Então aí você vira e fala assim, bom, tem esses elementos no filme, certo? Até von Harbaugh, que era a esposa dele e que escreveu, né, o roteiro, ela era da elite. Ela vinha de ascendência da elite, mas de uma elite caída, decaente, assim, estava caindo, né? E ela, se você para observar a vida dela, ela cabe muito na figura do Freder, na verdade, porque você vai ver que ela era descrita quando eles, né, passaram a fazer os filmes, quando eles começaram a fazer os filmes, assim, então tem muitas histórias de ela, assim, que ela trabalhava junto com as mulheres, descascando batatas e fazendo legumes, indo atrás para que todo mundo conseguisse estar alimentado, porque é bom lembrar que isso é na Alemanha da década de 20, então no pós-Primeira Guerra, a Alemanha paupérrima, todo mundo sabe da história da República de Weimar, né, e do Tratado de Versailles. E uma das coisas que é importante falar também sobre o filme é que eles tinham uma noção de que era necessário restaurar uma identidade alemã, e de forma até um pouco parecida com o Wagner, tanto que um filme que eles fizeram, acho que um dos primeiros, foi dos Nibelungo, certo? Enfim, então vamos para as minhas poucas anotações sobre essa questão. Então, uma das primeiras cenas que você vê nessa cidade é uma pirâmide se formando, e o topo dessa pirâmide, uma sombra, né, se formando, quem está fazendo essa sombra é a Nova Babilônia, sobre a cidade, né? Então, sim, há uma cena depois que vai tratar em que a Maria explica, a verdadeira, conta a lenda da Babilônia antiga. E aí é óbvio que eles estão recriando, que é uma nova Babilônia, então aquela história, por que não deu, remete automaticamente aquela antiga não deu certo, né? Se essa nova vai dar certo, precisa surgir esse mediador, porque o que faltou da outra vez foi justamente um mediador, né? E ela vai explicar isso no meio do filme através do seguinte, ela diz assim, que a causa da separação das línguas é um desentendimento entre a cabeça e a mão, né? Ou seja, que o que foi elaborado na cabeça de quem elaborou a Babilônia, eles elaboraram como um monumento não só ao mundo e ao Criador, como também ao espírito do homem, ao homem, né? Só que o que deu errado foi justamente que as massas que estavam lá trabalhando ali e dando seu suor, o seu sangue para erguer aquilo, não entenderam, não conseguiam entender o que se passava na cabeça do Criador, por isso da separação das línguas. Você vê que essa explicação ela é diferente da explicação que se dá na Bíblia, porque não há o aspecto na explicação dela, quando ela conta a história, não há o aspecto, ela expurga, é um pouco como a cabeça do Fritz Lang, né? Que é o que? Você tira a parte sobrenatural do negócio, né? Num primeiro momento. Você esvazia do significado bíblico daquilo. Aí, então você atribui uma causa mais racional para a queda da Babilônia, para a separação das línguas e etc. Né? Ou seja, faltou uma comunicação maior ali entre os povos, né? Faltou o coração, né? Faltou o mediador entre a cabeça e a mão, né? E isso tá para se repetir, mas dessa vez vai ser diferente. Eu já contei o final para vocês, vai aparecer um mediador dessa vez, né? Mas tem uma das primeiras legendas
em alemão, né? Porque aí se você estiver prestando muita atenção na legenda em português, talvez isso passe desapercebido. Mas em alemão tem um momento em que a legenda forma uma pirâmide, né? Porque todas as falas e toda a narração se dá através de coisas escritas na tela. É um filme mudo, né? E aí, então o interessante é que a parte de cima dessa legenda fala de quem está embaixo, ou seja, fala dos trabalhadores. E a parte de baixo fala de quem está em cima. Ou seja, é o inverso, né, da estrutura da pirâmide. Que remete novamente a essa ideia de igualdade entre os dois. Que no fundo, os dois são irmãos. Os dois eles são a mesma, é a mesma raça humana e tudo mais, né? Com relação à parte dos sacrifícios a Moloch, né? Que é essa visão que ele tem. É algo que, então, existe essa parte, onde você vai ver essa parte mais mística, justamente nas alucinações dele, né? Então, ou seja, aquilo tem um significado simbólico para ele, né? Mas, novamente, o filme ele evita fazer uma alusão direta à parte espiritual, né? Não que ela esteja ausente, mas ele evita, né? Então ele usa todo o imaginário, usa toda a simbologia, mas ela não essa parte não fica explícita no filme, né? Uma outra coisa que eu acho interessante de você notar é o seguinte: uma defesa que o filme faz da elite é a seguinte, que quando o Freder ele vê, né, os trabalhadores naquelas condições, ele ele troca de lugar com os trabalhadores e vai trabalhar no lugar dele, né? E aí ele se despe das suas vestes, né, da elite. Então ele passa ali por um processo de transformação e ele não deixa de ser uma pessoa da elite, mas agora ele também está ali junto dos trabalhadores, né? E vivendo a vida dos trabalhadores. O plebeu, né, o trabalhador, que pega as roupas dele e que ele fala assim, ó, volta lá, vai lá para esse lugar aqui, né, porque é o endereço onde ele mora, ele tá passando por um bordel, né, de luxo lá, e aí ele percebe que nos bolsos ele tem um monte de dinheiro, um monte de recursos, e ele pega e fala para o motorista, não, 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 eu vou ali. Então, ou seja, ele ao trocar de lugar, ele sucumbe à luxúria na primeira oportunidade, né? Então, você vê que não há, assim o filme estabelece o quê? Que não há uma moral superior dos trabalhadores sobre a elite. É só uma questão de potenciais cumpridos ali, né? E fica aquela ideia de que eles são irmãos, então você não a condenação, eles têm que passar por essa por essa falta da humanidade juntos, né? Tem uma outra coisa que vai chamar a atenção de quem estiver assistindo, que é o seguinte, que a robô, né, a mulher máquina lá, que vai substituir a Hel, que é a mãe do Freder, e eu vou falar dela no final, porque ela é a parte mais importante para quem está interessado na questão esotérica, é o seguinte, mas vamos lá. Então, quando essa criatura está sentada, né, o Hotwang está falando, né, a cabeça dela repousa sobre a ponta de baixo de um pentagrama invertido, né? Então, ou seja, aquilo que ele está trazendo à realidade, né, não é pura ciência, certo? É uma coisa oculta, certo? Então ele faz esse papel de cientista e de ocultista. Mas isso é explícito no filme, não é implícito, não está oculto no filme, né? E tanto que fala assim, o Fredersen, né? Ele fala assim, valeu a pena você sacrificar sua mão para isso? E aí ele fala, claro que valeu, dá uma olhada para ela ainda não assumiu a forma final dela, mas ela vai ser um superior ao ser humano em tudo, né? E vai satisfazer as minhas vontades.
né? Então, a ideia é que o Rottwang, ele sacrificou, ele tirou, perdeu uma das mãos, ele sacrificou uma das mãos para para erguer essa, para trazer a vida, a vida, né? Para animar essa criatura, né? Que é a falsa, que vai se tornar eventualmente a falsa Maria, né? E a meretriz, que você identifica como a meretriz do Apocalipse. E aí ele faz uma outra mão para ele, né? Uma mão mecânica, né? Então ele tem uma mão mecânica. Se você lembrar daquela questão que o filme fala entre o coração, como é que é? Entre a cabeça e a mão, você poderia dizer que, olha, é uma parte da elite oculta, né? A parte oculta, né? E que está disposta, né? O cientista, né? O cientista barra ocultista está disposta a perder a mão, né? Ou seja, perder os trabalhadores, né? Perder, né? O seu instrumento, né? Um dos instrumentos principais, que é a mão, né? Em troca de uma mão mecânica, né? E dessa realização desse ser homem-máquina, né? No caso, que vai ser a falsa Maria. Né? Também tem o seguinte, que as catacumbas abaixo da cidade, onde os operários se encontram, são cristãs, eu já falei isso, né? Mas nenhuma menção a Cristo é feita durante todo o filme. Né? Então tem a menção ao Apocalipse, mas Cristo não, e Jesus Cristo não aparece para salvar ninguém. Né? Então, é isso que, novamente, remete àquela visão do Lang. Né? Então, assim, o filme todo tem um imaginário, tem um simbolismo apocalíptico, né? Tem a visita à igreja do Freder, mas é curiosa aquela cena, porque dentro da igreja você não vê um monte de trabalhadores, ou de operários, ou de gente da elite, não. Você só vê figuras religiosas ali. E você até pode ficar se perguntando se aquilo lá não é tudo coisa que ele está... que faz parte da alucinação dele, né? Ou se realmente, né? Enfim, se são só os religiosos mas na vida dos demais personagens, não a religião, ela parece estar ausente, né? Enfim, bom, dito tudo isso sobre o filme, qual é a parte que realmente, se você não souber, porque, de novo, tudo isso que eu falei é o filme, não tem nada, assim. Então, por isso que ele falou assim, né, que eu até falei, não, mas o óbvio, né, a interpretação mais óbvia é essa entre as classes e tudo mais. É justamente o que eu não acho interessante, né, de trabalhar, né, que é essa questão do socialismo e tudo mais, mas ela é a mais fácil e tudo mais, mas ela é a mais superficial. Só que assim, se você for às últimas consequências, então qual é a mensagem que está sendo passada, né, para a elite? Vamos lá, que nem tá lá no outro vídeo que eu vi aqui na internet. Então a elite dando uma mensagem para si mesma. Não é o caso, eram duas pessoas que já estavam, que uma nunca tinha sido e a outra estava a parte da elite. Mas, né, qual que é né, o que seria a mensagem? A mensagem seria, por exemplo, o ocultista barra cientista, ele é derrotado, ele morre. Né? Então você vai dizer que essa parte vai ficar no caminho. A máquina, a criação homem-máquina lá, a tecno-waifu, né, do filme lá, que é a falsa Maria, a meretriz, ela também ela é queimada na fogueira, né, pelo povo, pelos operários. Né? Então, ou seja, a mão, ela ela consegue o seu lugar de volta, né, e vence, né, a mão mecânica, o homem-máquina e tudo mais, até a cidade dos trabalhadores, a máquina principal é destruída. Né? E depois disso vem a paz entre a elite e começa um diálogo através do mediador, que é o coração. O mediador é um cara da elite que
despiu, né, dos seus trajes de elite, e ele passou por uma transformação inclusive, ele é uma elite que também é trabalhador, porque ele foi trabalhar com os trabalhadores, né? A única coisa que tem no filme que remete a algo, e que eu tenho bastante certeza de que os autores estavam cientes disso, é quem é exatamente o Freder. Filho de quem? Então ele é filho, primeiro, do criador de um dos fundadores, né, da Metrópolis, né, de um dos patriarcas lá, né, pelo menos assim, do cara que representa, né, os patriarcas que fundaram a Metrópolis, né, mas ele é filho da Hel, e essa Hel morreu dando a luz a ele, né. E aí assim, primeiro que Hel em alemão, se você colocar mais um L, vira luz, e mais um L ou um LE, dependendo do lugar, né? Também a versão antiga, né? Tem algum parte do nórdico antigo, do alemão antigo, né? Em que Hel poderia significar luz. Mas da forma como está no filme lá, também remete a uma figura mitológica chamada Hel. Hel ela era Odin, né? Designou, né? Ela era uma filha de Loki com uma monstra lá, então ela era meio, bom, enfim, ela era meio a meio ali, tinha alguma coisa de divino nela, mas ela era uma figura, né? Que a ela, né? Foi dadas as chaves do reino, desse reino que era o Hel, que é de onde, inclusive, a gente pode, né, tirar a palavra Hell, de inferno. Né? Então, nos domínios de Hell, né, alguns tipos de mortos eram enviados para lá. Que mortos eram esses? Os que morriam fracos, né, com fraqueza, né, vítimas de fraqueza, os que morriam doentes e os que morriam de velhice. Eles eram enviados, eles todos iam para o reino de Hell, para esse inferno, para essa parte do inferno nórdico. Tá, então você vira e fala assim, bom, é uma alusão direta a Hell. É bom lembrar que um dos objetivos dos autores, né, era um resgate dessa identidade alemã. Só que Hell ela tem alguma associação, tem associações que existem de Hell como primeiro que falam assim que tem alguma coisa lá que veio do panteão indo-europeu, né? Então você vai traçar alguns equivalentes a Kali, né, lá da Índia, né, Bhavani, Mahakali, e também a Diana Artemis, certo? Então tem essa coisa, mas existe algo do panteão proto-germânico, ou seja, antes do panteão onde você vai ver o Odin e tudo mais, em que existia uma figura chamada Hulda, né? E que depois que algumas pessoas falam assim, tem esses costumes de Frau Holle, mas da Frau Holle, mas a Frau Holle é posterior e a forma foi passando por esse processo de asepsia semântica, que é muito comum nas lendas, né, e tudo mais, e ela foi diminuindo de importância e tudo mais, até chegar numa espécie de Cinderela, enfim. E a Frau Galden também. Mas essa Hulda, né, ela era a mãe, mãe criadora desse panteão proto-germânico, né? E existe essa referência entre Hulda e Hel, né? Então, então você poderia dizer, né? Mas né, que ele é um filho dessa mãe, né? Que representa primeiro alguém que deixou a parte oculta, né? Deixou para trás, né? Que chegou assim
é aquela luz perdida, né, pelos ocultistas e cientistas, né, e que acabou achando seu lugar na elite, né, nessa elite mais proativa, mais que representa a cabeça, né, mas que saiu do mundo e deixou no lugar o coração, essa figura que vai restaurar a ordem, né, e estabelecer uma ordem entre as diferentes partes do corpo humano, né, do corpo de seres humanos, assim, né? Então, seria isso. Então, essa figura proto-germânica, ou seja, de restabelecimento desse contato com essas forças primordiais, essa pureza primordial representada pela Hel, né? Cujo, por exemplo, aquela mulher máquina é só uma tentativa fracassada, né? Seria uma tentativa fracassada de trazer de volta aquela fagulha, né? E que só vai. Então, eu acho que assim, com relação mas tem esse monte de referências, né? Tem muita referência de artistas a essa meretriz que aparece lá, que é a Falsa Maria, né? E também o nome, o fato dela ser a Maria, né? Mas é porque eles estão se utilizando do mesmo tipo de simbolismo, das mesmas figuras, né? Não deixa de ser uma referência, né? Então essa identificação com a meretriz do Apocalipse não é nada assim, não é de se estranhar, né? Mas também não acho que seja uma coisa que no filme tivesse sido elaborado para. Tanto é que se você parar para prestar atenção, quem fica vislumbrado e é atingido pela meretriz são justamente os filhos da elite, né? Não são os trabalhadores, não é a grande massa. É a elite que se mata. Você vê, né? Um dos filhos lá se mata por causa dela, né? Dois dos filhos da elite duelam por causa dela, né? Então tem uma briga lá naquela boate de luxo, lá no bordel de luxo lá, de dois homens brigando por ela, né? Então, e falam que, ou seja, o que ela conseguiu fazer. Então, nas massas, ela incita a revolta. E no. Então, assim, ela é uma figura que, assim, você tira ela, é uma figura, sim, apocalíptica, mas aquilo que está se passando no filme não é o apocalipse cristão, porque você não tem Cristo ali, você não tem Jesus Cristo, você tem, sim, até um, um mediador ali, mas ele não é um cara que está ali para salvar as almas de ninguém, nem para destruir a Nova Babilônia, nem nada, certo? Então, o que você tem é uma outra coisa, né? Então é isso. Então é a ideia de que o ser humano, né, através da resolução das suas diferenças e através do fruto desse resgate, né, da Hel, né, dessa, dessa, ah, dessa coisa primordial que é representada pela Hel, que saiu do mundo e que tanto a elite quanto os ocultistas, tanto a cabeça, né, quanto essa cabeça secreta, né, essa parte secreta da cabeça que é representada pelo Rottwang, que eles buscam, né, eles estão buscando, e que eles só vão encontrar na verdade, que só vai ser encontrada na verdade, se eles conseguirem, né, ou seja, só vai achar a verdadeira Maria, né, que o ocultista identifica como a Hel, né, só vai ser encontrada quando essas diferenças forem resolvidas, né? E isso só vai acontecer quando surgir o mediador. E o mediador é justamente essa figura que é da elite e que tem essa empatia, que adquire essa empatia através da sua pureza, né? Porque ele é puro por parte de mãe, né? Vamos dizer assim. E que tem essa pureza e que
capaz, né? Capaz de sentir, de juntar e de unir a humanidade. E é assim que a humanidade vai vencer, inclusive esse desafio do homem-máquina e assim, finalmente conseguir deixar, trazer deixar a nova Babilônia funcionando, porque no final do filme, a verdade é, a nova Babilônia, agora que cabeça e mãos estão trabalhando, agora ela é possível, né? Agora ela está rodando, então, no fim das contas, essa é a mensagem final do filme Metrópolis. Ele não termina com um julgamento sobre a Babilônia ou nada do estilo, né? E você vê que é realmente uma coisa que veio da cabeça de pessoas que tinham uma noção, né, de moral de como se chegar lá, que não é, talvez não seja a correta, mas eu também não acho eu acho que é comum que a classe artística, né, e que parte da elite se aproprie do imaginário do filme, mas eu e sim, a gente nunca pode, não acho que a gente deve deixar de fora a possibilidade de influências demoníacas na elaboração, né, quando estava sendo elaborado o filme, mas o imaginário que foi buscado e a mensagem que tentou se passar ali, né, e toda a parte futurística, eu não vejo como algo assim extremamente esotérico, né, onde tem o esoterismo é nessa figura da Hel, se você realmente não souber fazer essa associação, né, que é com a tal da luz perdida, né, a palavra perdida das escolas de mistério, e esse resgate da pureza original, dessa deidade criadora que é representada, né, pela Ruda, né, por essa, assim, ou seja, esse ímpeto criador e tudo mais, que só que está fora do filme, na verdade, né, ele só tem menções a isso, né, mas fora isso não tem muita coisa. Então é isso, eu vou ficando por aqui, deixem suas questões e comentários aí na seção abaixo, né? E quem tiver interesse em continuar o debate, nós temos o grupo no Telegram, né? E no WhatsApp, além do canal no Telegram, é Recanto do Guerreiro. E para quem quer fazer parte dos grupos, envie um e-mail para escritonasombras@gmail.com. Escrito nas Sombras é o meu livro, né? E então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Uma análise longa, mas para quem fez um resumo mais análise, 40, 50 minutos até que tá bom, né? O filme tem 2 horas e meia, né? Eu sei que vai ser, acho que não é para todo mundo o filme, também não vai ser para todo mundo a análise, também não vai ser, e assim, e se você esperava uma coisa que fosse abrir sua mente, explodir, fazer sua mente explodir, eu não acho que esse seja o filme. Tem filmes por aí que tem uma parte oculta, esotérica mais forte, né? Esse daí tudo que é dito de forma bem explícita, né? Eu acho, assim, com exceção de um detalhe ou outro, né? Então, você pode se perguntar, por exemplo, o que significa aquele pentagrama, qual o significado, né? Mas aí também é coisa para outro vídeo, né? Mas novamente não é algo que, e sim, né? Existe a figura do ocultista e que o ocultista barra cientista maluco ali, mas como eu disse, ele fica no caminho, né? Ele fica no caminho, ele não é ele que triunfa, né, no final. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.